Obrigado, Pai, por este momento. Obrigado pela vida do pastor Carlos, pela tua família. Senhor, que a boca dele seja a boca do Senhor para falar com a igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Antes de a gente entrar aqui na palavra, quantos aqui estão que é a primeira vez que você entrou nesse lugar, que é a primeira vez que você está nessa igreja aqui, nos visitando? Oh, tem um casal, uma família bonita aqui atrás da gente. Aleluia. Preste atenção que nós vamos fazer hoje de manhã, tá bom? Prepara aí, preste atenção. Quantos estão prestando atenção? Amém. Quando eu disser... O bispo não está prestando atenção. Vamos voltar. Quando eu disser 3... você vai fazer uma festa enorme para esse casal que está aqui hoje, essa família. Amém, queridos? Tem mais ali? Cadê? Aqui ainda temos mais um aqui, queridão. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Você está num lugar abençoado, profético. Sejam bem-vindos. Quantos sabem assoviar aqui? Quantos sabem gritar? Vamos fazer uma festa por eles? Sejam bem-vindos. Aleluia. Estão na casa profética, apostólica, fonte da vida. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu? Vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Versículo: achando-a, põe-na sobre os ombros com tristeza, com júbilo, cheio de alegria. Coloca no ombro a ovelha perdida e, indo para casa, reúne os seus amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, alegrai-vos, porque já achei a minha ovelha perdida. Mateus capítulo de número 18, versículo de número 13, diz assim a palavra de Deus: e se porventura encontra quem? A ovelha perdida, em verdade vos digo que maior prazer, maior alegria, maior satisfação sentirá por causa desta ovelha do que pelas 99 que não se extraviaram. Hoje eu quero ministrar a palavra e eu preciso que você me ajude. Quantos sabem da glória aqui? Quantos sabem da aleluia? Quantos podem se manifestar? Eu quero que você me ajude a ministrar, porque hoje é daqueles dias em que Deus escolheu de sarar feridas. Alguns já estão entendendo. Hoje é daquelas manhãs em que você saiu da sua casa e Deus planejou de resgatar coisas perdidas na tua vida. Hoje é daqueles dias em que Deus escolheu a tratar, a curar feridas interiores. Hoje é daqueles dias, é daquelas manhãs que você sai dizendo: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. E é daquelas manhãs que Ele disse: hoje eu vou sair ao encontro das minhas ovelhas. Eu vou restaurar, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou salvar, eu vou colocar de volta, eu vou encher do meu espírito, eu vou lançar o meu fogo e vou avivá-la novamente. Essa manhã é daquelas manhãs em que há avivamento na casa do Senhor, e aonde há avivamento há fogo, e aonde há fogo há glória, e onde há glória a manifestação poderosa do Espírito.
Xarabacoma la passa, recachocoma la bassu. A ovelha é daquela manhã, esse texto de que o bom pastor sai para ver como estão suas ovelhas, e ele sai já pensando e preparando tudo aquilo que ele vai fazer por elas numa manhã daquelas normais. E ele chega para dar água, para levar para pasto, para trazer e verificar a proteção ou cuidar de algumas. E ele sai feliz porque ele ama as suas ovelhas. É da manhã em que ele chega no rebanho e ele puxa o rebanho e começa a abrir as portas para levar para o pasto. E de repente ele sente que tem algo errado. Ele sabe que tem algo errado, porque ele conhece uma a uma pelo seu nome. Alguns entenderam. Deixa eu te repetir. Deus conhece você pelo teu nome. CPF, RG é você. É daquela manhã que ele fala, tem algo errado. Porque está faltando uma. Eu não preciso nem contar, mas eu sei que está faltando uma. Eram 100 e agora nós temos 99. Por quê, pastor? Porque a palavra do Senhor nos revela que uma das ovelhas se perdeu. Uma das ovelhas se perdeu. E quando uma das ovelhas se perde, ele diz, para tudo. Escuta bem o que eu quero dizer no Espírito nesta manhã. Eu estou dizendo o seguinte, que quando eu ou você, nós nos perdemos, seja está longe do aprisco, ou seja está perdido dentro do aprisco, ou algumas áreas de nossas vidas perdidas, eu quero te dizer uma coisa, Ele conhece você pelo teu nome, Ele sabe quem é você, Ele te conhece, e Ele para os céus para te atender. Se você entendeu, aplauda o Senhor e glorifica. Mas antes de prosseguir, eu quero introduzir a mensagem desta noite, falando a respeito desta ovelha. Mas antes eu quero falar a respeito das características de uma ovelha. Primeira característica, a ovelha não tem senso de direção. Características reais de ovelha. Primeiro, ela não tem senso de direção. Se ela se perde, ela não consegue, não sabe voltar sozinha. Ela fica rodando, circulando, e talvez se afastando mais ainda do rebanho. E isso nos mostra que cada um de nós como ovelha precisamos de Deus. Vou falar de novo. Abra a tua boca profética comigo. Diga, eu preciso de Deus. Diga, a minha casa precisa de Deus. Oh, xere cante play, raplay chicomanamas. Segunda característica, toda ovelha é extremamente dependente. Que ideia louca de ovelha achar que pode viver sozinha, com suas próprias forças, sabedoria, inteligência e tempo de cristianismo. Que loucura! Qualquer ovelha pensar que não pode e não precisa estar necessariamente no meio do rebanho. E essa família que se congrega aqui hoje, que passa a congregar, é uma família de Deus, são ovelhas do Senhor.
Mas ela diz: eu não posso deixar de estar no meio da minha congregação, da congregação do Senhor. Prepara o teu glória a Deus, teu aleluia. Sabe por quê? No meio da congregação do rebanho há fogo. No meio da congregação a palavra. No meio da congregação a palavra profética, a palavra apostólica. Eu estou debaixo de cobertura, eu estou debaixo de bênção. Segunda característica: ovelha é extremamente dependente. Nós precisamos de fogo. Nós precisamos de ambiente de adoração. Olha o que essa banda fez nessa manhã. Olha como é que Deus usou esta banda nesta manhã. Nós precisamos dessa atmosfera de adoração. Nós precisamos dessa esfera de ceia, de comunhão. Nós precisamos disso. Nós precisamos da glória de Deus constantemente na nossa vida. Se você precisa, junto comigo, diga: eu preciso da presença de Deus na minha vida. Terceira característica de uma ovelha: ela se distrai facilmente. Redes sociais, o dia inteiro, recebendo tudo que é informação. Abre a tua boca, caia por terra toda distração na minha vida e na minha casa. Abra a tua boca, diga: meus filhos não andarão distraídos. Diga: minha família não andará distraída. E diga agora bem alto, diga: eu não andarei distraído. Diga: eu preciso da direção de Deus. Yes! Ovelha é assim, se distrai facilmente. Tem um movimento para lá, ela não vai rir de eu imitando uma ovelhinha. Senão vou falar com o bispo, para você ir lá no gabinete conversar. Viu o movimento? O rebanho está indo para lá, mas ela está indo para... O movimento profético de terça-feira está indo para lá. O congresso está indo para lá. Mas a ovelhinha se distrai e vai para... Aí ela vê um matinho e vai lá, quer visitar uma igrejinha aqui, uma igrejinha ali, uma igrejinha aqui. Não se firma, não tem aliança. Eu ministrei e preguei por muito tempo, fui consagrado a pastor cerca de 30 anos e nos aliançamos a esse ministério profético apostólico. Desde o dia, e eu preguei por muitos anos, mas desde o dia que eu entrei nesse ministério, eu não preguei, não fui em outra igreja senão aqui. Porque eu não sou ovelhinha perdida. Eu entendo a visão de estar no rebanho. Porque quando eu estou no rebanho, eu estou debaixo de cobertura espiritual. Quando eu estou no rebanho, eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha, eu posso ouvir uma minha à minha esquerda. Quando eu estou no rebanho, Deus está dando direção para mim. Deus está dando revelação para mim. Deus está abrindo porta. Deus está me abençoando. A ovelha tem uma característica: ela se distrai facilmente. E como tem essa característica, é necessário que ela esteja sempre atenta, que o pastor esteja de olho nela, que ela precisa ter atenção o tempo todo. Quarta característica: ovelha, quando está diante de perigo, ela paralisa, estagna. E o lobo... Vê se isso não já aconteceu comigo, já aconteceu contigo, já aconteceu comigo. Diante dos problemas você fica assim. Tem hora que a gente está perdido. Eu não estou falando de desviado. Eu estou falando. Quantos estão entendendo o que eu estou falando?
Você está dentro do rebanho, mas está perdido. Diante de uma situação difícil, de uma situação complicada, de uma guerra maior do que você, de um gigante maior do que você paralisado. Assim era aquele povo naquele lugar onde o gigante gritava, todos escondidos atrás das rochas e das rochas, das esteiras, e eles lá parados, paralisados, e o inimigo gritando, até que Deus levantou um que está junto do rebanho, que está recebendo uma palavra apostólica, que está recebendo uma palavra profética, que está recebendo uma direção de Deus. Aí esse, quando escuta, quando vê o inimigo, ele levanta suas armas de guerra, Efésios capítulo 6, e diz: eu vou contra ti, como nosso querido Davi declarou, não com as minhas forças, não com espada e nem com lança, mas eu te enfrento em o nome do Senhor dos Exércitos. Quinta característica: ovelha, acontece um fenômeno com ela chamada ovelha virada. Isso em inglês significa cast sweep. Diga comigo, cast sweep. Sweep. Eu não sei falar também, fala cast. Você sabe, o bispo só anda lá nos Estados Unidos. Só anda para lá. Ele sabe. Significa ovelha. Quando a ovelha, estou falando características normais de ovelha. Quando ela acontece esse efeito com ela, ela não tem força para virar. Ela não consegue virar. E se ela ficar assim por muito tempo, ela morre. Quantas pessoas, querido, estão numa situação semelhante como essa, como ovelha virada? Eu vou profetizar, e você, por favor, que é alguém que crê no milagre, na voz profética. Deus, nessa manhã, vão virar ovelhas nesta noite. Você está recebendo? Porque eu estou profetizando. Você está se sentindo desta forma, pastor, sem mobilidade, parado, estagnado, paralisado, de pernas por alto. Como vai ser? Como eu vou enfrentar essa situação na minha vida? Como eu vou vencer esse obstáculo? Como eu vou sair dessa? Mas o bom pastor nesta noite, nesta manhã, está dizendo: eis que eu estou indo ao teu encontro. Eu estou indo ao teu encontro para reverter o castigo na tua vida. Eu estou indo ao teu encontro para te virar. Virar para quê? Virar para te honrar, para você viver coisas grandes, para eu te colocar no lugar aonde você sempre deveria estar, o lugar da tua bênção, o lugar da graça, o lugar do cuidado. Deus vai virar em nome de Jesus ovelhas nesta noite, nesta manhã. Quem recebeu, diga: eu recebi. Diga: eu creio. Diga: eu tomo posse. Saindo desse introdutório de características das ovelhas, eu quero entrar contigo e declarar 2 tipos de ovelha perdida. A primeira ovelha perdida é aquela que saiu do meio do aprisco, saiu do meio do rebanho e se perdeu. E foi. E não está vivendo a graça de estar no rebanho, as bênçãos geradas no rebanho. E a pergunta é: esta ovelha por que se perdeu? A pergunta é: por que esta ovelha se perdeu? Eu não quero falar agora do pastor, deixa um pouquinho mais para frente. Eu quero falar por que ela se perdeu. Ela se perdeu porque uma das suas características, porque ela se distrai. Viu uma graminha verde aqui? Andou um pouquinho. Aí depois andou um pouquinho mais fora do rebanho e foi se afastando. Outra graminha verde. Depois continuou. Deu mais uns passos e foi. E ela foi se distraindo.
Porque ela começou a se alimentar de coisas desse mundo. Porque ela começou a encher o coração dela e a mente dela de coisas que não são coisas espirituais, das coisas que não são de Deus. Deixou de se alimentar das coisas que são do reino, de cima. A palavra do Senhor declara: buscai as coisas que são de cima, do alto. Está entendendo? Mas quando você se distrai e você começa a comer da mesa de Nabucodonosor, daquilo que é colocado sobre a mesa, e você não tem uma postura como a de Daniel, você senta e começa a receber, e olha, escuta bem, e vai recebendo e vai se alimentando, e cada vez que se alimenta vai ficando mais frio, mais distante. Por quê? Porque o primeiro motivo, por que a ovelha se distanciou, por que ela se perdeu? Porque a ovelha se distrai com as coisas desse mundo. Mas eu vou profetizar sobre você e sobre a tua casa, e sobre a minha vida e sobre a minha casa. Você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você não vai comer das coisas desse mundo. Teus filhos serão libertos de tudo aquilo que escraviza esse mundo aí, tudo aquilo que está influenciando a cabeça dele. Vai tomando posse, vai recebendo, vai uma palavra profética sendo liberada do altar. Teus filhos andarão na presença de Deus. Eu repreendo agora toda a distração da mente deles, do coração deles, do teu coração e do meu coração. Esse é o tempo do derramar do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, compromissado com Deus, e Deus fará isso na nossa família. Se você crê, joga a mão para cima, faz barulho, dá glória a Deus. Por que ela se desviou? Porque ela subestimou o deserto. Imagina, já tenho 30 anos na igreja. Eu sei andar sozinha. Quantos estão entendendo? Abre a tua boca e diga: eu preciso de Deus. Não, como assim? Eu já li a Bíblia. Eu já sei tudo, já até sei o que o pastor, quando pregar, já sei o que ele vai falar. Eu tenho um deserto, eu tenho condição de enfrentar essa tentação. Imagina, isso não vai me derrubar. Imagine, pai, isso aí não vai me influenciar. Isso não vai me influenciar. Quantos estão entendendo? Imagine, amor, que é isso? Que você está com isso na tua cabeça? Mais marido, mais esposa. Não, imagina, eu sou forte. Eu sou forte. Mas a palavra do Senhor diz: afastai-vos de toda aparência do mal. Recebe isso para a tua casa e para a tua família. Em nome de Jesus, se o mal está se aproximando da porta da tua casa, do quarto do teu filho e da tua filha, vindo do teu quarto de casal, esse mal vai bater em retirada, vai retroceder, em nome de Jesus Cristo, porque aqui ele não tem vez. Aqui, nesta manhã, Deus está restaurando, Deus está operando, e Deus está liberando, em nome de Jesus Cristo, sobre a minha casa e sobre a tua casa, porque nós seremos cristãos vigilantes. Tem forte aqui? Precisamos estar na comunhão. Precisamos estar num altar. Terceiro motivo, por que a ovelha se desviou? Porque ele parou de ouvir a voz do pastor. Por quê, queridos? Porque uma ovelha, ela é guiada pela voz. Posso ouvir um amém aqui ou não? Aleluia. Deixa eu aproveitar isso e abrir um parênteses para profetizar. Deixa eu profetizar. Em nome de Jesus, deixa eu profetizar. Em nome de Jesus, você vai ouvir a voz do Altíssimo. Você não vai tomar decisão da tua própria cabeça. Teu marido não vai tomar decisão, sua esposa não vai tomar decisão. Vocês não vão tomar decisão da sua própria cabeça. Você, mulher, homem de Deus, jovem que está me ouvindo aqui nesta manhã, Deus vai liberar sua voz. E você vai estar no lugar certo para ouvir a voz do Senhor, que é no meio do rebanho. E na voz do Senhor, a voz de Deus vai te dar direção. Aleluia, direção. Porque precisa ouvir a voz. Que quanto mais você não ouve a voz, mais você enfraquece. E quanto mais você enfraquece, mais você se distancia.
E quanto mais você se distancia, menos você ouve a voz está lá. Posso participar da peça daqui, do grupo de teatral? A ovelha está longe. Aí a voz vai ficando. Não consegue mais ouvir Deus direcionando, Deus repreendendo, Deus falando. A voz distante. Mas quem está no meio do rebanho, mal entra nesse lugar, a voz começa a falar com ele. Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, recebe, seja cheio do Espírito Santo. Você vai ser cheio do Espírito Santo. E eu, sabe por quê? Porque quando está no meio do rebanho, está no meio da fogueira. E aonde a fogueira, a voz do Senhor vem, como foi com Moisés no monte. A voz vem, começa a falar contigo, e você vai ouvir a voz do Senhor. E você vai entrar na presença dEle, vai estar no ambiente da presença dEle. E você vai adorá-lo, e Ele vai falar contigo, e você vai ser cheio. E a voz dEle cada dia vai aumentando o volume, e cada dia Ele vai falando mais coisas, cada dia Ele vai mais te instruindo, cada dia mais você vai sendo cheio do Espírito Santo. É isso que Deus quer para a igreja nesses dias. Deus quer que você esteja no lugar onde Ele escolheu para estar, na presença dEle, ouvindo a voz dEle. Outras vozes. E aí, ó. Você está entendendo? Antes, quando estava no rebanho, ele entrava lá em presa. Bom dia, boa noite. Tudo bom com você? Tudo bom. No outro dia, a engraçadinha. E aí, como você está? Tá tudo bem? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas na medida que a ovelha vai se perdendo, ela começa a parar. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Você? Tudo bem. Aí começa a ouvir outras. Você tá elegante hoje, hein? Obrigado. Tchau, vou trabalhar. Quantos estão ouvindo? Outras vozes. Mas o meu Deus vai repreender essas vozes. A voz do Senhor será poderosa e vai destruir outras vozes no ouvido da sua filha, do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Porque você não vai dar ouvido para outras vozes. Você vai dar ouvido para Deus, a voz do pastor, que está dizendo: sai desse caminho, segue teu caminho que isso é laço. Sai desse caminho que isso daí vai destruir a tua vida. Sai desse negócio que isso daí vai acabar com você. E você não vai ter resistência, sabe por quê? Porque você vai estar no meio do rebanho, no meio da fogueira. Você vai estar na presença do Senhor, vivendo aquilo que os demais do rebanho estão vivendo. E você não vai estar longe, vendo aquela voz distante. Não, Deus direcionando, repreendendo, liberando sobre a tua vida. Recebe em nome de Jesus, porque a partir de hoje eu lanço uma palavra no mundo espiritual: Satanás, tuas vozes serão silenciadas. Me ajuda, igreja. Capeta, demônios, nós repreendemos. Vão embora. Que Deus, guerreiros comigo. Vão embora, vai embora. Sai dessa casa. Sai da vida dessa menina. Sai da vida desse menino.
Sai da vida desse homem. Vamos embora, demônio, para. Porque as tuas vozes vão parar de ecoar hoje. Nós, como a igreja, estamos ordenando, não vai atingir nossa casa, não vai enganar nossos filhos, não vai enganar nossas vidas. Nós tomamos decisão hoje, inferno. Nossos ouvidos são para o Altíssimo, o poderoso Deus. Quantos entendem isso? Dá um glória a Deus, um aleluia, aplauda ao Senhor. A ovelha só percebe que está perdida depois que ela está longe. Eu quero falar sobre uma ovelha, outro tipo de ovelha perdida. Olha essa. E aí tem a ver comigo e com você. É aquela que está no rebanho, mas está perdida. Não foi para outro lugar, nós estamos falando de ambiente geográfico, estamos falando de um ambiente espiritual da sua vida, um ambiente emocional, você interior. Algumas dessas ovelhas estão nos cultos diariamente, estão na escala do mês, estão subindo no altar, estão pregando, mas estão perdidas. Estão na recepção, estão na saída, estão na direção, estão em todo o trabalho ativo da igreja. Mas cantam, mas já não sentem mais nada. Servem, mas estão cansadas. Quantos nessa manhã, talvez não se encontram nesse um desses estados? Pode ser que seja eu em alguma área, você em alguma área. Oram, mas não percebe que Deus está respondendo. Vem aos cultos, mas não consegue se conectar. Pastor, só está falando da minha vida. Porque eu tenho vivido no automático. Eu estou ouvindo porque eu não quero ir para o inferno. Meus queridos, essa não pode ser a tua motivação e a minha. A salvação é consequência da tua fé, do teu compromisso com Deus. Mas Deus quer muito mais, porque Ele diz: tem mais fogo, tem mais água, tem águas mais profundas, tem experiências mais profundas, tem coisas maiores para você viver. Tem coisas que eu quero fazer na tua vida e tem coisas que eu quero fazer através da tua vida, na vida de outras pessoas. Que eu estou ouvindo amém aqui nesse lugar. Ontem nessa manhã pode dizer: Deus, acende a chama de novo no meu coração, para eu te servir em amor. Que da igreja, em amor, diga em amor, santidade, compromisso, diga eu quero teu fogo. Pastor, eu venho na igreja por protocolo, minha mãe vem, eu tenho que vir, eu venho. Mas há um peso enorme. As canções já não me tocam tanto como antes. Línguas, já faz tempo que eu não falo. Mistério tem sido um peso. Eu trabalho, eu faço, mas estou cansado. Preste atenção, porque eu não estou pregando para desviados. Presta atenção, porque eu não estou falando com pessoas que estão no pecado. Eu estou falando com ovelhas como eu e você, que vem na igreja. E a Jéssica diz: levanta a mão. Está vazio.
Quantos nessa manhã já se sentiram desta forma? Amor, nem sei, nem tenho vontade de ir na igreja lá. Não sinto nada. Ovelhas que estão no aprisco, estão no rebanho, mas estão perdidas. Eu não falo, repito, eu não estou falando de perdido, de desviado no pecado. Estou falando de forças que pode acontecer comigo e com você. Quantos estão entendendo nessa manhã o que está sendo ministrado? Você já não tem mais aquela alegria que tinha antes. Você já não tem mais, não sente mais como você sentia antes. Era só dizer, era só a ministra de louvor dizer, é só a ministra dizer, poderoso, você... Hoje tem que ter 5 canções, preciso de 4. Talvez conseguir te romper no último estrofe da última canção. Para você dizer. Você sair e no final do culto alguém dizer para você, que culto tremendo. E você diz, será que ela estava no mesmo que o meu? Quantos estão entendendo? Diga, eu estou entendendo. A perda do primeiro amor, querido, é silencioso. É dia após dia. Vai acontecendo. O ministério, o trabalho, pode ser o motivo desse teu cansaço espiritual. O excesso de trabalho, a tua guerra no dia a dia lá em casa. Tua batalha. Eu já não tenho força para orar, pastor. Tem força para romper e guerrear. Estou ativo na religiosidade, mas perdido na espiritualidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você e a banda começa a se preparar. O pastor está te achando hoje. Eu vou repetir porque só alguns entenderam. O pastor está me achando e te achando hoje. O pastor está vindo de encontro a você e ao meu encontro. Porque talvez você esteja na classe da ovelha perdida que saiu do aprisco, ou de que está no aprisco, mas está perdida. Mas o pastor vai te achar. Posso ouvir um amém, glória a Deus? Posso ouvir um aleluia, aplauda ao Senhor? Ai, Shaito e Miniergue de Flócia. Ele vai te achar. Ele vai deixar as 99. Por quê, pastor? Porque ele não quer saber das 99, não. Ele não vai deixar. Não é porque não ama, mas é porque ele tem prazer de restaurar a perdida. Ai, quem entendeu, eu repito. Não é porque ele não ama as 99, é porque ele está querendo resgatar a perdida. Porque ele tem maior prazer na restauração. E aí ele vai. Olha o pastor saindo. Cansada, batida, destruída, área financeira, alguma coisa na tua casa, no teu casamento, no teu relacionamento. Você não está desviado, você não largou Jesus, você não perdeu a fé, mas você está sem força. Mas vem o pastor. Cadê o pastor vindo? Faz barulho do pastor vindo. Tem vaga no mistério de Piatra? Glória a Deus, aleluia. Se você está entendendo, vai glorificando. Olha o que ele faz. Ele diz, eu vou te colocar nos meus ombros.
avivar. Eu vou te levar de volta pro rebanho. Eu vou te voltar a usar como eu te usava. Eu vou te guiar de volta e vou te ajudar a romper os obstáculos. Quantos estão recebendo o que o Espírito diz à igreja? Alai, a contemplar Sarabacheque. Me fala aí o que estava passando por você durante esse tempo. Ah, Senhor, minha família está assim, a minha vida está assim, a minha casa está assim, os meus filhos estão assim, eu estou assim, minha vida financeira está assim, minha vida profissional está assim, minha vida espiritual está assim. Filho, não temas, porque eu te achei. Levanta o teu lugar. Ei, eu te achei. Eu te achei. Deus te colocou nos ombros. Deus vai colocar você e eu nos ombros hoje. E vai trazer a gente de volta. Querido, não é só você que precisa, não. Eu também tenho área na minha vida que Ele está trazendo nos ombros. Não perca esse ambiente. Me aproximei, permaneci, seu olhar me consumiu. Você está entendendo? Por favor, E você está eu entendendo? sou todo seu fogo. Você entendeu? Você está entendendo? Eu me apaixonar. Por favor, abra sua boca. Queimou todos os outros amores. Solta a tua voz. Queimou todos os outros amores. E o fogo em teus olhos. Eu me apaixonar. E queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. E eu ainda tenho fome. Quantos têm fome? Eu ainda tenho lenha. Meu Deus, que coisa linda! Pode vir queimar. Pode vir queimar. E eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Cadê a igreja? Pode Cadê a vir ovelha? queimar. E eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir Solta bem queimar. E eu ainda tenho fome. E eu ainda tenho lenha. Restaurada. Pode vir queimar. Pode vir. Eu ainda. tenho fome. Sua igreja. Sua batera. Eu ainda tenho lenha. Que coisa linda! Que coisa linda! Ele está te trazendo de volta. Ele está te colocando no rebanho. Solta bem alto, solta. Solta teu louvor. Só as vozes das mulheres. Agora eu ainda, as mulheres. E eu ainda tenho fome. Solta bem alto, mulheres. E os homens comigo digam: glória a Deus. Pode vir E os homens dêem uma salva de palmas. Pode vir queimar. Os homens, eu ainda tenho fome. Os homens comigo, eu ainda tenho.
E as mulheres digam glória a Deus. E as mulheres digam aleluia. E as mulheres aplaudam o Senhor. Toda a igreja declare: eu ainda tenho. E eu ainda tenho fome. E eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Vem Deus, pode. Te quero. Eu ainda tenho fome. Te quero. E eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. No 3, para encerrar, você vai preparar. Para quando eu der, você vai saltar junto comigo cantando. Porque hoje é noite, é manhã de avivamento. Você vai sair daqui para cima. Porque hoje à noite o fogo vai cair. Tá preparado? Vai, Jéssica. E eu ainda tenho fome. E eu ainda tenho lenha. Prepara aí. Pode vir queimar. Agora na próxima. Pode vir queimar. Vai. E eu ainda tenho fome. E eu ainda tenho lenha. Pode vir. Queimar. Pode vir. Aonde tem lenha, tem fogo. Aonde tem fogo, tem glória. Aonde tem glória, tem. E a glória está na casa. Aonde tem lenha, tem fogo. Aonde tem fogo, tem brasa. Aonde tem brasa, tem glória. E vamos, igreja, levante as mãos, diga. Aonde tem lenha, tem fogo. Aonde tem fogo, tem brasa. Aonde tem brasa, tem glória. Diga. E a glória está na casa. Aonde tem lenha, tem fogo. Aonde tem fogo, tem brasa. Aonde tem brasa. E a glória está na casa. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus! Aleluia! Quem ainda tem lenha que o fogo pode queimar? Aleluia! Glória a Deus! Olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, você ainda tem lenha e o fogo vai queimar na sua casa, na sua família e na igreja. Aleluia! Deus te abençoe. Aplauda o Senhor Jesus bem alto, bem alto, bem alto. Glória a Deus. O nosso culto está encerrado. Dê um abraço em 250 irmãos. Hoje às 18 horas nós temos culto, amém? Deus abençoe, um bom almoço em nome de Jesus.